Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 20 de junho de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Parte do conteúdo hoje dessa entrevista que vamos fazer já já, e eu vou anunciar aqui para você que ligou agora o rádio, para você que acessou aí agora as nossas redes sociais. O nosso convidado vai estar amanhã também no jornal Folha da Manhã, a partir do início aí da madrugada, bem cedo, né, nas bancas e também nas casas dos assinantes, o jornal impresso Folha da Manhã,
com parte desse conteúdo aqui. Não cabe uma entrevista longa dessa aqui, né? Mas, os principais pontos aqui falados, com certeza vão estar amanhã no impresso Folha da Manhã. E você pode acompanhar também, dá um comando aí, Alexa, ouvir Folha FM, qualquer hora do dia, qualquer momento, agora. Já acorda aí, pede a Alexa para te acordar ouvindo a Folha FM, enfim, faça a sua programação com a Folha FM, com o Folha no Ar. São 7h03 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa com a previsão do tempo para hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos seguirá aí com tempo bom, com céu claro, com sol, e com temperatura máxima de 29, a mínima de 17 graus. Agora aqui no centro da cidade faz 18 graus e só rapidamente aqui para falar do fim de semana, no sábado, amanhã, também segue com a mesma média de temperatura de 29 de máxima, 18 de mínima. No domingo é que tem uma previsão de tempo nublado, parcialmente nublado, mas também com máxima de 29 e mínima de 18 graus. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber o vereador sanjoanense Elísio Rodrigues, o Elísio Motos, né, como é mais popularmente conhecido, é empresário, é vereador em São João da Barra. E ele vem para conversar com a gente nessa sexta-feira para falar um pouco sobre o município, para falar sobre a política, sobre os trabalhos no município de São João da Barra. Vou pedir ao Elísio daqui a pouco para fazer uma avaliação desses hoje é dia 20, 5 meses e 20 dias, já contando de hoje, do novo governo Carla Capucci. São João da Barra, que completou 175 anos, está em festa também, mês de São João, enfim, tem muita coisa para a gente falar. Vamos pedir ao Elísio Rodrigues também para fazer uma análise da Soninha Pereira, presidente da Câmara Municipal, como é que está o relacionamento, como é que está o entendimento, né, o dia a dia com a presidente Soninha. Depois, no próximo bloco, a gente vai falar também sobre as ações do Elísio para o município, suas indicações, seus projetos, né? São João da Barra tem um fato interessante, diferentemente de Campos, lá tem as emendas impositivas, ou seja, definido um percentual da arrecadação do município que os vereadores, dentro desse percentual, podem impor para que a prefeitura, para que, no caso, a prefeita, né, faça aquela obra, ou enfim, qual que seja, ou reforma, ou ampliação, o percentual para cada vereador, né, e tem, acho que passa de 1 milhão, Elísio, só para abrir aqui. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, nesse programa Folha no Ar. Hoje, o valor em média de 2.800.000 para cada vereador. Para cada vereador. Para cada vereador, sendo que 1%, são 3% no total, e 1% é destinado diretamente para a saúde e os outros 2% livre para qualquer ação. 2% do total? Isso. 1% aí vai dar o quê desse total lá? 900 mil reais. Bom, aqui, então perfeito, obrigado. Já a gente vai começar essa conversa aqui e é muito interessante. Campos não tem, por exemplo, como comparativo, essa emenda impositiva, ou seja, lá o vereador criou a emenda e muitas das vezes, inclusive, a própria prefeita já esteve aqui, vocês mesmos falam, né? Às vezes você faz a emenda para comprar uma ambulância, um aparelho, né? E falta aquele montante ali que você reservou para aquela emenda, às vezes é de 200 mil. A ambulância com todos os equipamentos sabe 250. Um exemplo, não estou nada real não, isso é só figurativo. A prefeitura inteira os 50 para comprar. Então é um bom relacionamento, né?
Verdade. Vamos lá, vamos falar sobre isso, a importância do Porto do Açu, a promessa da prefeita com relação ao Hospital de São João da Barra. Aliás, deu uma repercussão esse final de semana aí, feriado, com Carla criticando lá a saúde em Farol de Santo Tomé durante a inauguração lá do Corpo de Bombeiros. Vladimir passou o recibo, falou que Carla não fez hospital e por aí vai. Vamos falar da SEDAI, a privatização ou a autarquia municipal, a criação de uma autarquia, a municipalização desse serviço de água e o avanço do mar também em Atafona. Por fim, vamos te pedir, Elis, para você fazer uma projeção aí com base nas pesquisas e também na sua vivência. Você que conhece o caminho das pedras, até a Câmara Municipal, como político, entende muito bem desse negócio de urna, como é que você vê toda essa movimentação desse tabuleiro político, tendo, né, o Lula hoje com uma dificuldade de aprovação no seu governo, Bolsonaro impossibilitado de ser candidato, está inelegível, no governo do estado do Rio, um campista despontando aí como provável candidato, hoje é pré-candidato, e também o cenário local aqui para deputados estaduais, deputados federais, senador. Como é que fica essa disputa toda aí nessas urnas de 2026? Também é daqui menos de um ano e meio. São 7h09. Só passar rapidamente aqui, Elis, pelo portal folha1.com.br e a gente já começa aí esse bate-papo. Mas obrigado pela presença, meu querido Vitinho, sensacional, figura fantástica. Pena que a gente se fala pouco, né? Mas toda vez que falo com ele é sempre uma alegria. Obrigado também pela presença, amigo. Bem-vindo sempre a essa casa. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina agora contra a gripe, para idosos. É uma vacina diferente. O nome dela porque o que a gente toma na rede pública é muito boa, é a influenza. Para a terceira idade, e aí para os idosos, que é essa vacina, a diferença dela, ela protege por mais tempo, ela consegue proteger por mais tempo. Então, você só consegue achar essa aí, né, na rede particular, e em Campos você acha na vacina Plínio Bacelar. Pode conferir. Todas as informações que a gente passa aqui, basta você fazer contato ou acessar aí os canais do laboratório Plínio Bacelar com a vacina Plínio Bacelar. Também no oferecimento de rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Bom, ontem uma carreta tombou aqui no Trevo do Índio, parou a BR-101 toda e foi uma lenha ontem pela manhã, até que a Artérios Fluminense conseguisse resolver o problema ali. Chegou a ter quase 15 quilômetros de engarrafamento e foi terrível. Mas o menos pior é que, né, graças a Deus, o próprio motorista também, né, saiu ileso, sem ferimentos graves, sem nada. Ele alega que um carro teria atravessado ali a pista e acabou ele tentando desviar, né, e não conseguiu. Bom, tá nas manchetes aqui do portal Folha 1, centenas de fiéis se reúnem no Corpus Christi. Tapetes de Corpus Christi foram confeccionados, né, no centro de Campos também, por vários pontos da cidade. Criança fica ferida ao comer doce com pedaço de agulha em São João da Barra. Rapaz, que doideira isso. Por sorte, nada de mais grave aconteceu e a criança passa bem. Eu não sei de onde partiu isso, mas a princípio teria sido um senhor que deu essa bala a uma criança. Então a gente está acompanhando, está apurando, a polícia também está investigando. Que coisa complicada, hein, rapaz? Trio de estelionatários é preso em flagrante em Campos. Segundo a polícia, o trio estava atuando no Shopping Estrada
Empresário é assaltado dentro de casa em São João da Barra, também comerciante, proprietário de uma farmácia em Gruçaí. A vítima relatou momentos de terror. Morre o consagrado ator Francisco Cuoco aos 91 anos. Ele estava há cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ator teve uma grande carreira, aos 91 anos. Empresário é alvo de tentativa de assalto com malote de 160 mil, isso em Campos. Festa de São Pedro promete movimentar Gargaú do dia 20 até o dia 29 agora de junho. São João da Barra receberá visita de imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. E ainda, campista lança livro com abordagem multidisciplinar. Corpo de homem encontrado dentro de casa no Parque Aurora. Jair e Carlos Bolsonaro integravam organização criminosa na ABIN, é o que diz a Polícia Federal. Campanha busca doadores de sangue para Ronaldo Alves Mota em Campos. Gente, só fazer um apelo para o Ronaldo. Ronaldo trabalha com a gente aqui, prestou serviço para a gente durante muito tempo. Hoje ele passa por um tratamento e precisa de doação de sangue. Se você é doador de sangue e puder hoje comparecer ao Hemocentro do Hospital Ferreira Machado, a gente vai ficar imensamente agradecido. E doe em nome de Ronaldo, tá? A doação pode ser feita hoje, pode ser feita amanhã, enfim, se você não conseguir hoje, pode ser até semana que vem, não tem problema. Há o reforço aqui no pedido para doação de sangue em nome do nosso querido Ronaldo, tá? Essa doação de sangue, eu repito, eu queria achar aqui, ó, Ronaldo Alves Mota, o sobrenome dele. A gente chama de Ronaldo só, né? Então, o sobrenome a gente não sabe. Tá aqui, ó, Ronaldo Alves Mota. Pode doar o sangue no Hemocentro do Ferreira Machado. Polícia apreende grande armamento em residência no Parque Tropical e Procon Campos divulga pesquisa de preço de produtos de festa junina. São essas manchetes do portal folha1.com.br. Meu caro Elísio, você já deu bom dia, mas eu vou te cumprimentar novamente. Sempre um prazer recebê-lo aqui na Folha FM. Bom pra gente falar aí de cada momento, né? Que São João da Barra vive, e São João da Barra cresce, Campos cresce também. Campos cresce, São João da Barra cresce. Eu acho que não tem como muito uma não puxar a outra. Se não o município como um todo, a própria população que busca nessas cidades oportunidades, como o Porto, por exemplo, que é o sonho aí de muita gente trabalhar diretamente no Porto ou com as offshores que estão ali. Enfim, hoje São João da Barra está no cenário e está muito bem na fita. Bom dia, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Folha no Ar, podendo falar um pouco da nossa São João da Barra. Elísio, são 5 meses e 19 dias, o 20º é hoje, então a gente conta quase 6 meses do novo governo Carla Capote. Carla ganhou com um percentual, com a porcentagem e um número de votos extraordinário, inclusive superou a sua homônima, a sua xará, a Carla Machado, nas últimas eleições. Dizem que isso é muito ruim, que o político fica muito independente, enfim, isso é tudo dizem. Você que é o político aqui sabe ter essa experiência. E uma outra questão também, assim, tem um mito, tem um fato de que o segundo mandato é sempre pior do que o primeiro. Como é que você avalia esse início de mandato novo da Carla Capucci, nesses quase 6 meses, e aí você pode apontar os erros, acertos, pode detalhar, fique à vontade, e já coloca uma nota de 0 a 10, qual nota você dá para esse início de governo da Carla? A Carla Capucci, não tem nem como falar desse novo mandato sem voltar um pouquinho, naquele mandato, pouco mais de 2 anos da Carla Capucci, onde toda a população pôde vivenciar
né, ações em todos os distritos de São João da Barra, onde a gente começou a ter uma maior esperança, né, de dias melhores, né, de atender bem os nossos distritos. Sou vereador de distrito, sempre busquei que todas as ações do município que tenha na sede possa ter também nos distritos. E agora vivemos uma campanha onde a prefeita colocou como top 1 e top 2, né, o hospital e a água potável para todos os munícipes da nossa cidade. E com muita esperança, né, nesse novo mandato, agora, tanto nosso, né, como da atual prefeita Carla Capucci, que esse hospital saia, né, do papel. É um sonho de toda a nossa população, é um sonho, né, acredito, da própria prefeita, como ela sempre fala, que quer deixar um legado, né, na nossa cidade, quer deixar um legado que vai muito além do seu mandato, né, para as próximas gerações, e a gente está muito otimista em relação a essa questão do hospital. Os vereadores, nós já no ano passado colocamos emendas impositivas à parte da saúde, né? Todos os vereadores colocaram uma parte de suas emendas já destinado para a construção do hospital, com o objetivo, né, de garantir ali os recursos que de certa forma são obrigatórios para a saúde. Então já está lá reservado, e esse ano, né, em dezembro, acredito que todos os vereadores, sem exceção, né, colocará recursos da emenda impositiva também para a construção do hospital. A prefeita está, nesse início de mandato aí, reorganizando, né, criou secretarias, extinguiu secretarias também. Estamos muito esperançosos também e otimistas com a Secretaria de Serviços Públicos recém-criadas, né, onde vai estar essa questão da água potável, concessão ou não, né, vamos tocar, vamos continuar com a SEDAI, vamos abrir uma concessão, uma licitação, e acredito que, como essa secretaria foi recém-criada, esse trabalho está em andamento, esse estudo, para ver a melhor situação, né, para a nossa população. Já era um desejo da ex-prefeita Carla Machado, né, de no momento dessa concessão, se isso acontecesse, como que ficaria as tarifas para a população mais carente, como que ficaria, né, a tarifa social para grande parte da população que está inscrita nos programas sociais, e esse mesmo desejo vem com Carla Capucci para que não possa ser feito nada que fosse prejudicar a nossa população. O objetivo é garantir a água potável, saneamento básico, os investimentos na nossa cidade, mas em nenhum momento onerar a nossa população. Temos também acompanhado, né, em várias cidades que têm optado pela terceirização. Eu tenho acompanhado, São Fidélis e outros, como que está, se a população está satisfeita, como que está a prestação de serviço, como que está a questão, né, dos valores, e tenho também acompanhado outras cidades que estão tentando implementar, mas que a Câmara está sendo contra, que a população está indo às ruas, né, não aprovando essa ideia, esse modelo, né, de concessão. E como isso, a questão da concessão é uma matéria que tem que passar pela Câmara Municipal, nós, vereadores, temos um papel muito importante nessa concessão, para que a gente possa avaliar também, participar dessas discussões, para que no futuro, né, nossas próximas gerações, nossos filhos, nossos netos, né, não possam pagar caro, né, por uma coisa que tem que ser, né, direito de todos. Qual a nota você dá e você consegue apontar entre essa expectativa aí, já alguns acertos e alguns erros também nesse início de mandato? Sim, como você falou lá atrás, né, eu sou muito feliz, né, de no momento certo a gente ter avançado, né, na minha gestão, projeto de lei, né, junto com a nossa mesa diretora, aprovadas emendas impositivas. Isso tem trago um diferencial, né, para a nossa São João da Barra, tem trago um diferencial para a Câmara de Vereadores e até também para a prefeita, que é quem licita, quem executa e quem paga essas obras. Mas hoje nós colocamos os vereadores, né, no cenário, os vereadores com autonomia de resolver
algumas situações pontuais de cada localidade, né, que só o vereador tem esse olhar, que vive, que mora na localidade, que divide com a população os problemas daquela localidade. Então, assim, as emendas positivas ela veio para revolucionar, né, e mudar a história de São João da Barra em relação a essa parceria. População que elege, né, que espera um desenvolvimento, que espera realizações do vereador até um determinado tempo, antes de 2021. O vereador não realizava, ele apenas pedia. Hoje o vereador pode falar, eu coloquei o recurso, essa obra aqui, ela foi impositiva e está acontecendo porque isso, né, foi colocado. Então, muito feliz de ter realizado nesse momento. A prefeita Carla Capucci, com muito carinho, desde do mandato anterior, vem cuidando com carinho das emendas positivas, colocando sua equipe para analisar, para licitar e executar todas essas obras, né, levando essas melhorias para a população, né, falando da parte da inteira, né, como você falou. Às vezes eu sei que o metro quadrado de uma rua com as águas pluviais, com calçada padronizada, vamos falar que está aí em R$1.500. Fazemos uma conta em cima disso e determinamos o valor. Porém, quando você parte para a questão orçar, né, que você faz as cotações de empresa para poder colocar na tabela EMOP ali, esse valor ele pode aumentar. E a prefeita tem que disponibilizar o recurso para poder contratar a licitação em relação ao empenho. Porém, quando na grande maioria, falando de São João da Barra, as obras acontece lá numa média de 20% a 40% de desconto, né, na hora do certame. Isso também tem facilitado, colocando as coisas mais dentro da realidade, mas essa parceria e esse carinho que a prefeita tem de entender que os vereadores precisam trazer resposta para as suas localidades, né, está sendo muito importante. Acredito que foi de forma muito assertiva, né, a Secretaria de Serviços Públicos, porque são serviços essenciais, iluminação pública, coleta de lixo, em relação às concessões agora, em relação de água. Essa questão deixou o meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, mais solta e com mais tempo para cuidar de outras questões, como a questão do Pontal e outras questões que requer um cuidado mais em relação à Secretaria de Meio Ambiente. Então, a prefeita ela tem acertado, né, muito, sempre com muito diálogo, tem o apoio de toda a Câmara de Vereadores hoje, 13 vereadores apoiando suas ações, suas iniciativas e seus projetos, né, comprando essa briga juntos para poder estar ali apoiando no que for preciso. Então, assim, eu acho que a prefeita tem acertado muito, né, e o diálogo é a base de tudo. Esse diálogo está fazendo toda a diferença junto com os vereadores, secretários e também com a população para entender, né, qual o caminho, né, a ser seguido. E a nota de 0 a 10? Eu acho que a prefeita Carla Capucci ela merece aí um 9, né, chegando já, né, próximo, uma nota máxima, mas a gente precisa avançar com algumas ações. Hoje, né, temos a expectativa de toda a população em Palanque, né, para milhares de pessoas, né, todos nós falamos sobre um novo mandato, com um hospital municipal, com água potável para todos, sem aqueles caminhão-pipa enchendo aquelas caixas d'água. A gente precisa avançar em relação a isso. Então a gente vai caminhando aí, né, para um mandato de excelência, que é um mandato que todos nós vereadores, né, queremos ter, um mandato de excelência, um mandato que seja o melhor. Eu tenho 4 mandatos, mas eu gostaria de falar, esse mandato foi o melhor de todos os mandatos. E acredito que a prefeita também, e que a gente possa caminhar, né, a política não é para sempre, ela é muito passageira, e que a gente possa olhar para trás e ver, conseguimos avançar com isso, para a gente né, poder deixar aí o nosso legado enquanto político. É um trabalho com contrato já pré-determinado para o fim. Daqui 3 anos e meio você sabe que vai estar demitido, vai ter que reconquistar a vaga. Recontratar, né? Ou ser recontratado, perfeito. Não, e você está há 4 mandatos na Câmara, você trabalhou com as 2 Carlas, você fala muito em diálogo hoje, e é uma dos pontos assim que a gente sempre ouviu aqui de todos os políticos, lideranças com quem a gente
conversou e conversa em São João da Barra, que foi o finzinho do mandato da ex-prefeita Carla Machado, hoje deputada estadual, e que saiu e assumiu então a sua vice, a Carla Capucci. Hoje, e aí você pode até comparar se quiser, mas assim, pelo menos em termos esse negócio de comparação é um negócio complicado, né? Quem é melhor? É Pelé ou é Maradona? Enfim, claro que nós vamos falar Pelé, né? Mas você tem que entender que Maradona jogou muita bola também. Então fica aquela coisa, cada um tem seu valor, eu não gosto muito de comparar, mas pelo menos no que diz respeito a diálogo, quando você fala hoje que Carla Capucci é um dos pontos principais que ela mantém, que é o diálogo, a Carla Machado não tinha mais esse diálogo no fim daquele mandato dela? Aquele mandato, né, eu estou no grupo, né, que hoje estou atual, né, que é da ex-prefeita Carla Machado, hoje Carla Capucci. Entrei em 2012, onde Carla estava indicando o Neco para a prefeitura, e eu trabalhei, né, como vereador no meu primeiro mandato, né, Neco prefeito, até o ano de 2016, né, estivemos juntos ali, teve aquele racha lá atrás. Então a gente não teve diálogo nesse tempo, né, até 2016, e em 2017 eu volto ao grupo, né, e a gente inicia, né, no grupo com Carla Machado prefeita, e aí fui secretário em 2019 de transporte, só que foi um ano muito conturbado, né, em relação, não dá nem para fazer uma avaliação em relação a isso, em relação à questão do diálogo. Um ano muito conturbado, um ano onde o município inicia, né, retirando direitos, sem bolsa universitária, sem cartão de alimentação do servidor, né, foram várias ações que tiveram que acontecer para aquela recuperação daquela crise de 2015, 2016, né, que foi, né, terrível para os municípios, e com isso, né, a atenção toda voltada ali. E Carla passou por um problema de saúde em 2018, 2019, teve, né, aquela perda, né, do filho, e tudo isso, né, colaborou para que, né, a dinâmica fosse mais trabalho, né, mais ações energéticas em relação, né, ao mandato, para sair daquele momento complicado que São João da Barra passou, como outros municípios, né, Campos e outros passaram. E aí também vem a pandemia, março de 2020, eu lembro que estava como secretário, dia 14 começa de fato a aparecer a pandemia, 14 de março de 2020, onde tivemos que fazer algumas ações lá, né, emergentes em relação a paralisar o transporte público municipal, a paralisar as vans. Foi uma coisa muito... Foi um transtorno muito grande, né, para todo mundo que viveu aquilo, muitas perdas, né, então foi um mandato assim, tivemos pouco diálogo, foram mais ações, né, para poder, urgentes, para poder amenizar aquela situação. E aí depois, logo em seguida, né, num novo mandato, é um mandato que todos nós, né, com aquela disposição para trabalhar, querendo recuperar o tempo perdido em obras, foi 17 a 20, foi um mandato que quase não aconteceu obras, não teve ações, o foco era resolver a questão, né, financeira do município. E todos nós, naquele embalo, querendo realizar, sendo cobrado pela população, que prometemos que aquele seria o melhor mandato de todos os tempos, foi um mandato que ela também estava se recuperando dessa perda, recuperando de outras situações, e aí houve um distanciamento da Câmara de Vereadores, né, da ex-prefeita, e esse distanciamento, essa falta do diálogo, de estar junto, né, de falar, foi um momento que a Câmara também renovou, né, a maioria dos vereadores, né, foi uma renovação grande na Câmara de Vereadores que chegaram cheio de gás para trabalhar, cheio de vontade de mostrar para a população para que veio, e foi um momento meio frustrante, porque a gente não soube, né, naquele momento, entender, né, que a ex-prefeita à época, a Carla Machado, estava em um outro momento, né, de recuperação, e aí onde aconteceu, né, várias ações. Então falar de diálogo voltei lá atrás para poder entender como que foi essa situação. No mandato que eu trabalhei diretamente com ela,
Foi um mandato que muitas coisas aconteceram e não teve esse diálogo todo. Mas como, né, você falou, nós vereadores também hoje, uma Câmara com 13 vereadores, renovada também, vereadores jovens, hoje a gente consegue entender cada um, o jeitinho de cada um, o jeito de se expressar, o jeito de agir, o jeito de se posicionar. Cada um tem o seu jeito. E a Carla Capucci tem um jeito, né, que conquistou toda a população, um jeito dócil, um jeito, né, meigo de falar, um jeito, né, com carinho de dialogar, né? Então, assim, não, eu estou falando não só por mim, por nós vereadores, mas pela população, pelo nosso grupo. Nosso grupo é o termômetro, né, que está na rua também, vendo, analisando, vendo o que se fala. E a Carla Capucci, né, foi aprovada pela população, assim como Carla Machado já foi aprovada, já mostrou o seu legado enquanto prefeito. A Carla Capucci vem mostrando um trabalho, né, de união, de diálogo, e isso só quem ganha é a nossa população. Esse período que você citou foi bem lembrado por você, porque começou lá no finzinho de 2014, e aí a gente pode trazer também aqui um exemplo para colocar todo mundo assim, bem próximo dessa situação que você trouxe, que não foi uma exclusividade de São João da Barra. É a marolinha que Lula falou, isso aí não vai chegar ao Brasil, essa onda, que se falava muito nesse termo, né? Essa onda de crise no mundo inteiro, Lula se referiu que essa onda seria uma marolinha no Brasil, e não foi. Foi terrível, foi o final do tsunami. Eu me lembro que em 2015, e foi logo em janeiro, fevereiro de 2015, a Rosinha também cortou o plano de saúde dos servidores de campos. Você falava em bolsa universitária, que teve que cortar, o cartão alimentação. Não foi exclusividade de São João da Barra. Infelizmente foi no Brasil inteiro, e assim, difícil você achar um município com reservas para segurar uma barra dessa. Até a gente aqui no dia a dia. Esse é um assunto que eu venho desde o início, né, de 2012, né, como vereador, né, fazendo meus requerimentos na Câmara Municipal, e eu acredito que estamos muito próximos de criar o nosso fundo soberano em São João da Barra. Eu levei essa ideia para a prefeita, ela gostou da ideia, né, já fiz agora uma indicação legislativa, um projeto de lei, né, e pedindo ao município que mandasse esse projeto para a Câmara Municipal, para que a gente possa estar apreciando. Deixa eu te interromper, eu quero falar disso daqui a pouco, seus projetos, suas ações. Bom isso aí, hein? Pelo menos porque a gente tem ideia, né? Porque na prática também não posso falar. Mas da onde a gente vê exemplos, Maricá tem, Niterói tem o Fundo Soberano, que é referente aos repasses de royalties de petróleo e principalmente as participações especiais, né, que a gente sempre fala aqui. E a Noruega, por exemplo, é um fundo, não sei se você já pesquisou da Noruega, os caras são trilionários. O negócio é um absurdo. O Fundo Soberano da Noruega é um negócio fabuloso. Eu tenho um filho que é chefe de cozinha e trabalha para uma norueguesa. Rapaz, pensa nas comidas que os caras, os peões, estou falando peão, os caras comem. Só teve um dia desse que ele mandou lá, só para a gente ter uma ideia assim rápido, ele mandou umas fotos para mim, pai, hoje é dia lá da Noruega e tal. Falei, vai ter bastante salmão. Que salmão nada. Vai ter bastante bacalhau. Eu falei, bacalhau nada, salmão da Noruega, selvático, não sei o que, elas troços assim, absurdamente caro, que você sabe. E para o trabalhador peão, não é só para a diretoria, não. Então, assim, os caras são muito bem, cara, muito bem. Então, esse fundo deve fazer, de alguma forma, para o governo, muito bem também, né? Naturalmente. É o que a gente tem ideia. Campos nunca fez. Talvez para as emergências como essa de 2014, 2016 que você falou, um fundo soberano. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Próximo bloco, sobre essa indicação sua, que é muito importante e interessante, quem sabe pode servir de exemplo para a gente aqui. E com relação, deixando então um pouco a prefeitura e indo à Câmara, você foi presidente da Câmara, né? Você sabe como é que é lá, tem essa relação sua com o ordenamento de
de despesas e o relacionamento com a oposição também, se bem que na sua gestão era um opositor. Chegou a ter algum opositor? Na minha gestão iniciou, né, uma Câmara... Que eram 9 vereadores. Uma Câmara, isso. Iniciou-se uma Câmara, né, com uma parte de oposição e depois a gente acabou, né, no andar da carruagem durante o biênio, né, a gente formou uma independência, né, de um grupo de vereadores, né, em relação à Câmara, onde foi possível avançar com algumas ações, como a construção da Câmara, como a questão da emenda impositiva, o aumento de cadeira no Legislativo. Tudo isso foi possível apenas com uma certa independência do governo municipal para a gente avançar com algumas questões que talvez, se não fosse a independência, eu tenho certeza que muitas coisas não avançariam em relação a isso. Mas eu quero te perguntar sobre a Soninha Pereira, figura. Tive o prazer de recebê-la aqui também, naquela disputa de cadeira, né? Na verdade era um entendimento no grupo quem que seria, quem não seria, e aí entendeu-se que seria a vez da Soninha. Como vocês têm a maioria total, né, absoluta, até ficou mais fácil do entendimento da escolha. E como que você avalia esses quase 6 meses de Soninha à frente da Câmara? E aí você tem bastante bagagem para avaliar, já que você também foi presidente. A Soninha, né, é uma pessoa, né, de família tradicional de São João da Barra, família dos Pereira, né, onde teve os políticos, presidentes de Câmara também, o Carlos Pereira, e outros vereadores também da família. E tivemos a oportunidade, né, de entrar juntos em 2012. Né, Soninha também ganhou a eleição em 2012, né, estamos juntos no 4º mandato. É uma pessoa ímpar, é uma pessoa que ajuda toda a população, uma pessoa muito comprometida, principalmente na área da saúde, onde até os vereadores recorrem a ela para resolver algumas situações, não só agora como presidente, mas antes, né, pelo conhecimento, pelo contato, uma pessoa, né, que briga muito para poder, né, ajudar a população relacionada a isso. E essa convivência, né, sempre foi muito harmônica, até naquele momento de divisão, um momento, né, onde cada um, né, estava focado em uma situação, onde um grupo, né, permaneceu, né, no governo e outro grupo foi ter uma independência em relação a avançar com algumas ações na Câmara Municipal. Sempre o diálogo foi muito importante, né, junto com Soninha. E entendemos que era o momento da Soninha. Soninha abriu mão algumas vezes. Soninha já era para ser presidente lá atrás, onde abriu mão para Aloysio, onde abriu mão em um segundo momento, né, para Aloysio ser o vice de Alex Firme, que ela poderia ter assumido também. Então, assim, nós vimos que essa seria a hora. E a maioria optou pela Soninha. Alguns tinham outros entendimentos, mas no final o diálogo prevaleceu, todos, né, acompanharam a votação e elegemos Soninha presidente. Está fazendo um excelente trabalho à frente da Câmara Municipal, pegou uma Câmara já toda equipada, toda montada, já com gabinete, salas, né, para TV Câmara, sala da Escola Legislativa, pegou já a Procuradoria da Mulher já aprovada. É só dar seguimento, é só colocar em prática, né, e todas as ações que já foram, né, plantadas lá atrás. Eu construí a Câmara, o Alan terminou a Câmara, inaugurou a Câmara, e hoje é cuidar da Câmara, é avançar, é movimentar. Eu tenho cobrado dela. Movimentar a Escola Legislativa foi criada na minha gestão, onde podemos capacitar vereadores, servidores da Câmara, servidores do município, população no modo geral, usar, né, essa ferramenta importante que é a Escola Legislativa, e ela tem feito um excelente trabalho. Soninha é muito festeira, né, fez uma festa lindíssima na Câmara Municipal, entrega de título de cidadania sajoanense, a medalha Barão de Barcelos, onde a homenageada foi nossa prefeita Carla Capucci. Então, para a Soninha, né, os parabéns. Né, eu creio que até o final da sua gestão, muitas ações ainda, né, irá acontecer. Estamos ali para apoiar, né, ter um bom diálogo com todos os vereadores, daquele jeito dela. Evoluiu bastante em relação, eu acho que a presidência dá uma centrada, dá uma responsabilidade muito maior do que ser apenas vereador, e tem saído muito bem. Eu me lembro muito do Carlos Pereira, a gente falou com ela aqui, tempo dela também, tempo que a gente estava lá, naquela
mais próximo ainda da política de São João da Barra. E era na época de Betinho da Uaire prefeito. Início lá dos anos 2000, né? A Soninha é uma figura, né, cara? Como pessoa, no trato político eu não sei pessoalmente, mas como pessoa é uma figura. Esteve aqui com a gente, fala o que pensa e não tem conversa não. Prometeu uma caranguejada. Aí nós temos que marcar agora. Não está devendo não, porque não marcamos data, né? Então, deixa... Quero estar junto. Hein? Sim, mas pelo jeito vai ser para fechar o tempo lá. E me fala aqui, qual a nota que você dá hoje? Porque teve um depoimento aqui interessante do Vladimir sobre essa questão de presidente da Câmara. Claro, o prefeito tem total influência sobre isso, quando ele tem a maioria, então, né? Como foi o caso agora de vocês, isso. E aqui também, no comparativo aqui também, o prefeito indica e, né, depois não assume até que indicou, mas, enfim, é difícil às vezes até alguns, para não criar aquela animosidade no grupo. Mas o Vladimir falou uma coisa interessante: o presidente da Câmara tem que ser presidente dos vereadores todos, inclusive da oposição. É o relacionamento direto do colega vereador ali, independente do seu posicionamento político dentro da Câmara. Como é que está a Soninha lá nisso? Você consegue avaliar o trabalho dela com a nota de 0 a 10? Hoje a nota para a Soninha é uma nota 9. Tenho certeza que, se Deus quiser, em outro momento, voltando aqui, né, várias ações sendo colocadas em prática, a gente pode avançar com essa nota. Hoje é uma nota 9. Soninha se dá bem com todos os vereadores, né, trata todo mundo bem, sem diferença. E ela é uma presidente que se preocupa com a situação de cada um. Né? Você está bem, está precisando de alguma coisa, e como está isso, como está aquilo. Eu acho que isso é muito importante. Na festa mesmo, Soninha toda hora na mesa, e aí, já passaram aqui, como vocês estão, está tudo bem, aceita opinião em relação às ações, né, da Câmara. Eu acho que esse diálogo é muito importante. Ela hoje, né, a gente sabe que as questões políticas, né, lá na frente, ano que vem, já tem a relação da eleição, né, para o novo biênio. A gente sabe que às vezes tem os interesses, mas hoje todo mundo caminha junto, de mãos dadas, né, apoiando a prefeita e identificando o que pode somar, né, o que pode somar. Então eu achei isso é muito importante. O que ficou, né, na eleição que passou nesse biênio ficou para trás. Hoje ela caminha de mão dada com todos os vereadores, né, para a gente estar junto, e o objetivo é a realização, né, das obras e todas as ações do nosso município. Sim. Você tem vontade de ser presidente de novo? Olha, hoje eu falo que eu quero terminar meu mandato e olhar para trás e ver o legado, né? Não o legado que o vereador Elísio conquistou, mas o legado que o vereador Elísio pediu, né, que a prefeita realizou, que a prefeita, né, trouxe as ações. Muitas delas já abri meu coração, falei, se eu fosse um dia prefeito eu faria isso, isso e isso, em relação a obras, né, em relação à mobilidade, em relação aos acessos, em relação às ações que o momento de fazer é hoje, antes que o Porto tome uma dimensão muito maior do que já está. Então, né, bati com papo e ela ficou muito assim interessada em avançar com algumas questões. Então eu sempre falo, não precisa você estar diretamente em um cargo para poder realizar. Você precisa de alguém que te ouça e compre a sua ideia e juntos, de mãos dadas, né, podemos avançar em relação a isso. O objetivo é um só. Então, se precisarem de mim, né, estou à disposição, mas hoje o meu nome não está à disposição em relação à Câmara, né, em relação vou pleitear, vou brigar pela Câmara no próximo mandato. Não tenho essa ideia, né, eu quero terminar meu mandato, né, mas se precisarem de mim, se em qualquer outra situação, estou sempre junto, né, vou estar junto, disposição e coragem, né, eu já mostrei que tenho, né, disposição. Sei, né, de que forma, e vou estar à disposição, mas hoje não estou pleiteando. Eu acho que essa questão hoje até é bom para os vereadores. A lei que foi aprovada antes, né, de eu ser presidente, a lei foi aprovada onde proíbe no nosso município o segundo biênio, né, a reeleição na mesma legislatura. Isso dá uma dinâmica maior, né, em relação aos presidentes, à mesa diretora.
Mas eu estou à disposição hoje para trabalhar junto com o grupo aí, colaborar, somar. Sempre que Soninha vem me perguntar alguma coisa sobre a minha experiência como presidente, a gente bate aquele papo ali, passa a Soninha. Eu acho que deveria ser assim, na minha época eu avancei com isso, desse jeito, né, e a gente vai caminhando junto. Não. Perfeito. Ô Elise, você foi secretário de transporte, cara. Transporte, mobilidade urbana é um desafio mundial. Mundial, não é Campos, São João da Barra, não é... Cada um com sua característica, cada um, né, com sua peculiaridade. São João da Barra parece que está bem avançado nessa questão de transporte público no que diz respeito ao vermelhinho, né, que é o nome dos ônibus. Isso. Lá. Cara, assim, rapidamente falando ou detalhadamente, fica à vontade. Você conhece o problema do transporte público em Campos não sei se de perto, mas sabe como é que é o problema nosso aqui, que é o crônico do Brasil inteiro. Hoje a gente não tem, as empresas de ônibus recebem um subsídio da prefeitura em torno de 6 milhões por mês para comprar óleo. Os caras falam que, os empresários falam, Cláudio, se a gente for bancar tudo, os ônibus param. E aí tem as vans, concorrência, não é? Um é aliado do outro, não é? Você consegue ver assim, com a sua experiência lá de secretário de transporte, uma solução rápida para Campos, por exemplo? O que seria bom fazer em Campos? Sei lá, trocar uma ideia aí com o prefeito, falar, prefeito, acerta, porque existem os terminais já quase prontos, que seria aqueles terminais de conexão, de ligação. As vans trariam os passageiros de longe, dos distritos, entregariam nos terminais, os ônibus ficariam na outra parte. Então, nenhum mexe com o outro, cada um no seu... A ideia parece ser boa, já tem em São Paulo, já tem outros cantos assim que funcionam. Você consegue agregar alguma coisa da sua experiência lá nessa, que é uma problemática séria nossa hoje aqui? Eu acredito que o prefeito, né, deve ter as suas equipes qualificadas para poder fazer esse estudo. Eu não consigo avaliar bem a situação de Campos. Sei que isso é uma situação antiga, né, e está longe de terminar. São várias ações tentando melhorar essa mobilidade na cidade de Campos. Eu acredito que um caminho seria tentar, de alguma forma, isso através de uma Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento, né, pensar como que você vai criar incentivos e atrair grandes empregadores para determinados, como travessão, determinadas áreas, baixada, para você tentar colocar aquela população, dar oportunidade de empregabilidade naquela localidade mais próxima, evitar, porque hoje Barcelos, né, tem um pouco de pessoas que trabalham em Campos, mas, por exemplo, você vai na Baixada e 90% dos usuários são trabalhadores, né, que vai para o comércio, que vai para outros locais trabalhar. Então, esse investimento nas localidades, possibilitando empregabilidade na localidade, é uma forma de amenizar o uso do transporte. Outra questão, né, que eu falo em relação a Campos, né, e aí envolve São João da Barra e outras cidades, tem o transporte alternativo e tem o transporte pirata, vamos falar assim. O município reprime porque é ilegal, mas de uma certa forma salva a população em determinados momentos pela falta de ônibus, né? Então o ônibus não coloca todos os horários porque tem esse esvaziamento por parte dos piratas, e os piratas também existem porque o ônibus também deixou de rodar. Então, assim, é um imbróglio que tem que tentar achar uma solução. Agora, voltando para o nosso município, falando de São João da Barra, eu fiquei secretário durante 11 meses, né? A Carla Machado deu a oportunidade de ser secretário. Na época, o Chico da Quixaba assumiu o mandato de vereador. Assim, também num momento complicado, né? Porque logo eu entrei em julho e logo em novembro aconteceu, né, que como a perda da ex-prefeita, e aí o diálogo em várias ações que a gente estava implementando, uma delas não aconteceu, porque também logo depois chegou a pandemia, eu tive que sair para ser candidato em 2020, uma delas era a legalização do transporte alternativo em São João da Barra. Esse sim eu tenho certeza que vai dar certo,
né, esse transporte alternativo em São João da Barra, porque o município hoje tem um Fundecam que pode aportar um recurso para a troca dos veículos. O município hoje tem o Vermelhinho, que leva toda a população de graça, né, para todos os distritos da nossa cidade, mas temos vários bairros que o Vermelhinho não consegue entrar. Não tem população da Chatuba, Nova São João da Barra, ali no centro da cidade, em Atafona, Ceabe, Carrapicho, vários bairros não contam hoje com transporte municipal, onde tem algumas vans que faz esse trajeto dentro dos bairros, né, cobrando, né, porque eles precisam da manutenção, precisam sobreviver, precisam ter o seu dinheiro, combustível, entre outras coisas. E a minha proposta, inclusive, enquanto presidente, né, mandei uma solicitação para a Câmara de Vereadores, na época, o presidente Aloysio, né, dando uma simplificada na lei de 2015, que fazia a regulamentação do transporte alternativo, colocando mais dentro da nossa realidade do município de São João da Barra, com o objetivo de iniciar, né, no início de janeiro, o transporte alternativo legalizado. Muitas coisas aconteceram, até por conta do próprio pessoal do transporte alternativo, não aconteceu, mas isso é uma coisa que eu sempre falo, não tem como discutir mobilidade urbana, não tem como discutir transporte público municipal sem a inclusão do transporte alternativo, e isso na nossa realidade de São João da Barra, para que a gente possa atender todos os bairros, né, com transporte, e se possível, que eu tenho certeza que é possível, através de um estudo, o recurso nosso município tem para poder fazer isso, também subsidiar esse transporte alternativo para também deixar de graça para a nossa população. Uma vez que temos hoje mais de 15 ônibus pagos, alugados pelo município, pagos para fazer esse transporte municipal, também incluir ali, depois de um estudo, um determinado número de vans, pegando também o pessoal próprio que tem hoje nas cooperativas, são 2 cooperativas em São João da Barra de transporte alternativo, fazendo uma seleção, uma capacitação e um aporte, investimento, né, para poder veículos novos, porque qual é a garantia que ele tem que ele possa entrar no financiamento com juro baixo? É a concessão por 3, por 5 anos, e aí sim, hoje o município tem pessoas concursadas, tem os fiscais de trânsito, fiscais de transporte público, para poder ter essa regra. Hoje o transporte alternativo não tem regra, ele faz o horário que quer, a linha que quer, cobra o preço que quer, não tem uma regra por parte do município. Então eu acho que para São João da Barra eu posso opinar, porque já fiz esse estudo, e eu acho que a prefeita tem que tomar isso como prioridade, complementando o que já é de excelência, que é o transporte municipal através do Vermelhinho. Eu quero entender esse processo mais aqui no próximo bloco. Gostei dessa ideia, porque aí você vai dar um suporte, porque eu não sabia como é que era o esquema dos ônibus. Eles não circulam por todo o município, como você disse, em alguns bairros eles não acessam. E tem o pessoal que precisa trabalhar, tem o pessoal que precisa rodar, gerar, o circular ali de repente, não é isso? Daqui a pouco você fala com mais detalhes. E bom, isso aí, vamos falar de outras indicações suas, outros projetos também já aprovados, as emendas impositivas, e vamos falar sobre essa questão de hospital, que você já começou a tocar no assunto aqui também, na abertura do programa, o próprio estudo que está sendo feito, onde a prefeita fala no top 1, top 2, que é água e hospital, né? Então, a gente fala sobre isso daqui a pouco, são 7h56, e ainda hoje vamos pedir a você daqui a pouco uma movimentação aí nesse tabuleiro político, né? Uma análise sua sobre essas movimentações que estão acontecendo, já com os nomes surgindo aí até em algumas pesquisas, como já trazidas aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, que é um especialista em números e que vai debulhando, e na verdade também ele não só se especializou, como tem acesso às pesquisas como um todo, né? Porque a gente olha só aquela parte ali que às vezes... Né? E tem aquele da maldade, né? Que só olha o que interessa. E aí já viu. Então é bom que ele deixe isso claro pra gente. Eu vou trazer esses números que ele já publica aqui lá no blog Opiniões depois para você analisar também. 7h57. Vamos continuar essa conversa com o Elísio Rodrigues, Elísio Motos, daqui a pouco vereador do Solidariedade em São João da Barra. Eleição osso essa também, hein?
Caramba, votação. Porque diminuiu o número de partidos, né, e o número de candidatos. E aumentou naturalmente o coeficiente partidário, eleitoral. Foi lá para. Isso. Foi que você teve mais voto? Não, eu fui o mais votado em 2016 e também o mais votado em 2020. Nessa eleição eu fui o 6º mais votado. Pô, cara, tu disparou com o negócio de voto aí, eu tô falando. Mas em relação às suas anteriores, essa foi a... eu fui o mais votado com 2.042 votos. Ah, tá. Nessa você teve 1.624. 24. Bom, é isso. É a disputa de cada ano. 7h58. Voltamos já. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, com a dica da Nauta XP agora, para você investir bem o seu dinheiro com segurança e com toda tranquilidade. Confira aí. Minuto Nauta XP.